Our Father in heaven, Querido Pai que habita nos céus, we thank you that you have brought us together. te agradecemos por ter nos trazido todos aqui. We thank you that we can seek to learn more of liberty. Nós te agradecemos por podermos buscar saber mais sobre liberdade. And we pray that you will give us grace to understand. E oro para que tu conceda-nos graça para entender. We pray for the presence of your Spirit. Oramos pela presença do teu Espírito. And we ask that we may be blessed by our study together now. E oramos para que possamos ser abençoados pelo nosso estudo juntos nesse momento. For it's in our Savior's name that we pray. Pois no nome do nosso Salvador oramos. Amen. Amém. It's my pleasure to be here with you. É um prazer estar aqui com vocês. I wish that I was more fluent in Portuguese so that we could communicate more freely. Eu bem queria ser mais fluente no português para que nós pudéssemos nos comunicar melhor. But it's amazing what you can communicate with one or two words in your hands. Mas é surpreendente o quanto uma pessoa pode se comunicar com uma, duas palavras e mais os gestos. So I hope that we'll be able to get to know each other a little bit better, even if it's only by hand movements. E eu espero que nós possamos nos conhecer melhor, mesmo que seja só por movimentos com as mãos. And I'm very thankful for the subject that we have for this camp meeting. E eu estou muito grato ao assunto que nós estamos tratando nesse congresso. I believe it's a very important subject for us to understand. E eu creio que é um assunto muito importante para nós compreendermos. And a subject that many times we just go over the surface of. E é um assunto que muitas vezes só estudamos pela superfície. This is a subject that hopefully will tax our minds. Esse é um assunto que eu espero que esteja sempre em nossas mentes. And it is definitely a subject that is present truth for our time. E definitivamente é um assunto que é a verdade presente para os nossos tempos. Because we are going to have to stand in defense of liberty. Porque nós teremos que defender a liberdade. And in order to stand in defense of liberty, we need to understand liberty. E para que possamos defender a liberdade, precisamos entender a liberdade. Because there are very subtle arguments that are used and we will be faced with very soon. Porque há argumentos muito sutis e que são usados que nós teremos que encarar muito em breve. And we need to understand this subject clearly. E temos que compreender esse assunto claramente. And in our seminar for the afternoon seminar, E nesse seminário dessa tarde, I want to be focusing on somewhat of the history of liberty. eu quero focar de certa forma na história da liberdade. I think that some of the other speakers are going to be talking about liberty prophetically. Eu creio que alguns dos outros palestrantes estarão abordando a questão da liberdade profeticamente. But if we're going to understand liberty, we need to understand it historically and biblically first. Mas se nós queremos compreender a liberdade, temos que primeiramente compreendê-la de forma histórica e bíblica. And as we study together, I hope we'll be able to do that. E ao estudarmos juntos, espero podermos compreender dessa forma. And today, what I want to look at is liberty in ancient history. E hoje o que eu quero abordar é a liberdade na história antiga. And particularly religious liberty at that time. E particularmente a liberdade religiosa naqueles tempos. And the parallels that we find from a prophetic picture. E os paralelos que encontramos num quadro profético. Now I mentioned I wasn't going to focus a lot on prophetic liberty, and that's true. Agora eu mencionei que eu não iria focar muito no aspecto profético, é verdade. But we are going to look at it some from the perspective of history today.
mas nós iremos abordar algum desse aspecto de uma perspectiva histórica hoje. So I want to look at liberty historically Então, eu quero abordar a liberdade historicamente and trace the trail of liberty. e traçar a trilha da liberdade. But then I want to look at how liberty is applied in our lives as well. Mas eu também quero analisar como a liberdade se aplica a nossas vidas. And as I mentioned, this is a subject that I believe we need to understand better than we do. E como eu havia mencionado, esse é um assunto que creio que precisamos compreender melhor do que agora compreendemos. And let me give you a few examples as to why we need to understand it better than what we do. E deixe-me dar-lhes alguns exemplos de por que precisamos entender esse assunto melhor. There were definite arguments that were based on the Bible for restricting liberty in Sunday laws 100 years ago. Houveram argumentos que eram baseados na Bíblia para restringir a liberdade religiosa acerca da lei dominical há 100 anos atrás, mais ou menos. One of those was that in the theocracy they had Sabbath laws. E um desses argumentos é que na teocracia eles possuíam a lei do sábado. And that's true. E é verdade. We need to understand what the difference is now. Nós temos que compreender qual é a diferença agora. We talked in the round table about the abortion and some of these issues today. Falamos na mesa redonda acerca do aborto e de algum desses assuntos hoje. Some of the same arguments that were used for prohibition and are used for abortion are some of the same arguments that will be used in push for Sunday laws as well. E alguns dos argumentos que foram usados para a lei seca e para o aborto são argumentos que serão usados para a lei dominical. We need to understand the difference. E nós temos que compreender a diferença. And as we seek to understand the difference, E ao buscarmos compreender essa diferença, I hope that it will help us to be able to defend our faith better. eu espero que isso nos sirva para defendermos a nossa fé melhor. But today I want to look at a new sacral society. Mas hoje o que vamos abordar é uma nova sociedade sacra. Sacral means pertaining to sacred rites or ordinances. Algo sacro significa que diz respeito a algo sagrado ou ordenanças. It specifically referred to different observances and forms that were gone through. Lida também com diferentes formas de observâncias e formas que nós temos que passar. And as we look at ancient sacral societies, E ao olharmos as sociedades sacras antigas, I believe it will help us understand what I believe it will be the devil's effort to set up a future sacral society as well. entendendo isso, eu creio que irá nos ajudar a entender o que o diabo irá usar para estabelecer uma sociedade sacra no futuro também. And I want to look at the two governments that have been in conflict. E eu quero analisar os dois governos que têm estado em conflito. And let's go to Revelation chapter 12 and verse 9. Vamos a Verse 7. Apocalipse 12, versículo 7. I mentioned we're going to go to history. We're going back to about the beginning of history, the most beginning of history that we can get to right now. E eu mencionei que estaríamos analisando a história e vamos o mais longe possível na história que pudermos. It says, and verse 7, and there was war in heaven. No verso 7 diz, e houve batalha no céu, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. What do we have in heaven here? O que nós temos aqui acontecendo no céu? We have a dragon, Temos um dragão, but what is the dragon doing? e o que o dragão está fazendo?
It's fighting, isn't it? There is war. Batalhando. A guerra, não há? Now, this is a very surprising verse. Esse verso é um verso muito surpreendente. If we picked up a newspaper today, Se nós pegarmos um jornal nos dias de hoje, we wouldn't be surprised if it said there was war in the Middle East. não estaríamos surpresos de ler sobre guerras no Oriente Médio, Or if there was war in Africa. ou guerras na África, Or war in South America. ou na América do Sul, Or war anywhere on this earth. ou guerra em qualquer parte desse mundo. But would we be surprised if it said war in heaven? Mas não estaríamos nós surpresos ao lermos guerra no céu? Is that not the most unlikely place for war? Será que esse não seria o lugar mais incomum para haver uma guerra? We're familiar with war here, aren't we? Nós estamos familiarizados com guerras aqui, não estamos? But the Bible records war in heaven. Mas a Bíblia relata guerra no céu. We don't think of heaven as a place of war, do we? Nós não pensamos no céu como um lugar de guerra, pensamos? What caused this war in heaven? O que causou essa guerra no céu? There was rebellion, Houve rebelião, and we find that the dragon and his angels were fighting, e nós vemos que o dragão e seus anjos estavam batalhando, and Michael and his angels were defending. e Miguel e os seus anjos defendendo. But in order for there to be two generals and two armies, Mas para que houvesse 2 generais e 2 exércitos, you basically have to have two forms of government. basicamente você precisa ter 2 formas de governo. Even if those form of governments are just, in this world, one general and another general that commands everybody else. Mesmo se os 2 governos fossem 2 diferentes generais comandando os respectivos exércitos, It's still two different administrations. mas mesmo assim são 2 diferentes administrações. If there were not two administrations, two governments, E se não houvesse 2 administrações, 2 governos, they'd be working together and there wouldn't be war. eles estariam trabalhando juntos e não haveria guerra. The fact that there was war in heaven O fato de haver guerra no céu revealed that there were two opposing principles, revela que havia 2 princípios opostos, two opposing governments. 2 governos opostos. We have the government of God, Temos o governo de Deus and we have the government of the dragon. e o governo do dragão. Now let's go back and think back a little bit. Vamos retroceder ainda mais e pensar. As the devil was gathering sympathizers, Quando o diabo estava reunindo seus simpatizantes, the devil was promising something. o diabo prometia algo. What was the devil promising to the angels? E o que o diabo estava prometendo aos anjos? He was promising liberty, wasn't he? Liberdade, não era? The devil went around to the different angels. O diabo rondou e foi aos diferentes anjos, And it was a process of time. e foi um processo de tempo, But he would go and he would insinuate doubts in regard to God's government. mas ele ia por lá e insinuava dúvidas acerca do governo de Deus. And he would say, look, we are perfect angels. E ele dizia, veja, somos anjos perfeitos. We don't need to be under God's government. Não precisamos estar sob o governo de Deus. Our liberties are being restricted. Nossa liberdade está sendo restrita. Was that a successful argument in heaven? Será que esse foi um argumento que foi bem sucedido no céu? It appeared to succeed, didn't it? Parece que sucedeu, não parece? We see here in Revelation 12 that a third of the angels fell with the devil. E nós vemos aqui em Apocalipse 12 que 1/3 dos anjos caiu. Let's go back to Genesis chapter 3. Voltemos agora a Gênesis capítulo 3. Genesis chapter 3 and verse 5. Gênesis capítulo 3, verso 5. Here we have the devil's attack, the devil's government being manifested in the Garden of Eden.
Temos aqui o ataque ao governo de Satanás sendo manifestado no jardim do Éden. And we begin to see the principles that the devil was going to operate on in heaven and on this earth. E aqui começamos a ver os princípios pelos quais o diabo iria operar tanto no céu quanto nessa terra. Genesis 3:5. Gênesis 3:5. For God doth know that in the day ye eat thereof, Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. What did the devil promise Eve? O que prometeu o diabo a Eva? That you would be like God? Seria como Deus, sim. Now, does God have a greater authority or lesser authority than man? Agora, será que Deus tem mais ou menos autoridade do que o homem? Mas. And so, if God has more authority, Então, se Deus tem mais autoridade, the devil was insinuating that he had more freedom, more liberty. então o diabo estava insinuando que eles teriam mais liberdade. The devil was promising Eve greater freedom and greater liberty. O diabo estava prometendo a Eva maior liberdade. He says, look, God is withholding something from you. Ele falou, veja bem, Deus está retendo algo de você. You will know, your eyes will be opened if you partake of this fruit. Você vai saber, os seus olhos serão abertos se você comer desse fruto. And so the devil promised greater liberty, greater freedom to Eve in Eden. Portanto, o diabo prometeu maior liberdade a Eva no Éden. And I would suggest that the devil's government has been promising liberty from heaven to the Garden of Eden to now. E eu gostaria de sugerir que o diabo tem estado a sugerir maior liberdade desde os céus, o jardim do Éden e agora também. But let's look where the devil's liberty, where the devil's freedom, where it leads to. Mas vamos analisar então aonde essa liberdade do diabo irá nos levar. Let's turn to Genesis 4. Vamos a Gênesis capítulo 4. The more I study the first four chapters of the Bible, Quanto mais eu estudo esses 4 capítulos da Bíblia, the more convinced I am of how important they are. mais eu estou convencido de quão importante eles são. Almost every major issue is revealed in the first 4 chapters. Quase todos os assuntos principais são revelados nos primeiros 4 capítulos. And the principles that God works on and the principles that the devil works on are both revealed as well. Tanto os princípios pelos quais Deus trabalha, quanto os princípios pelos quais Satanás trabalha são revelados. We know the story. Conhecemos a história. Adam and Eve have 2 sons, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Cain and Abel. Caim e Abel. And apparently everything is happy for a number of years. E aparentemente, por um certo número de anos, tudo estava bem, feliz. But it comes time for Cain and Abel to start their own worship. Mas chega a hora então de Caim e Abel iniciarem a sua própria adoração. No doubt they had been worshiping as a family before. Não há dúvida de que eles haviam adorado como família antes. Perhaps they now have their own families and are worshiping or something like that separately. Talvez agora eles têm suas próprias famílias e adoram com elas separadamente. And they both worship. E ambos adoram. Was Cain worshiping? Caim também estava adorando? He was, wasn't he? Okay. Tá, ele estava. Cain brought a sacrifice to the Lord. Caim trouxe um sacrifício ao Senhor. He was not refusing to bring a sacrifice. Ele não se negou a trazer um sacrifício. Cain brought a sacrifice to God. Caim trouxe um sacrifício a Deus. Cain was worshiping God. Caim adorava a Deus. But Cain wanted greater liberty. Mas Caim queria uma maior liberdade. If Cain and Abel had been having family worship with Adam and Eve,
Se Caim e Abel estavam tendo adorações, cultos com a família, Adão e Eva, should Cain have known what God required? será que Caim sabia o que Deus requeria? Absolutely. Absolutamente. No doubt Adam had brought the sacrifice, Não há dúvidas, pois Adão havia trazido o sacrifício, but Cain wanted greater liberty. mas Caim queria uma liberdade maior. He wanted to worship his own way. Ele queria adorar da sua própria forma. And so he brought his own sacrifice. Portanto, ele trouxe o seu próprio sacrifício. He was still worshiping. Ele continuava adorando, He was still sacrificing. continuava sacrificando He was still bringing to God a gift. e continuava trazendo a Deus uma dádiva. It just wasn't what God had requested, had stipulated. Só não era aquilo que Deus havia requerido, estipulado. And so Cain desired, like Eve in Eden, greater liberty. Portanto, Caim desejou, assim como Eva no Éden, uma maior liberdade. But notice what the result was. Mas notem qual foi o resultado. Genesis 4 verse 8. Gênesis 4, verso 8. And Cain talked with Abel his brother. E falou Caim com o seu irmão Abel. And it came to pass when they were in the field, E sucedeu que, estando eles no campo, that Cain rose up against his brother and slew him. se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Cain's desire for greater liberty O desejo de Caim por maior liberdade led to force. levou à força. Do you think that Cain would have killed Abel? Vocês acham que Caim teria matado Abel? If Cain had said to Abel, "Come on, Abel, let's offer some fruits and vegetables." Se Caim tivesse falado assim, vamos Abel, vamos oferecer algumas frutas e vegetais. And Abel would have said, "Okay, let's go ahead. We'll offer fruits and vegetables together." E se Abel tivesse dito, tudo bem, vamos então oferecer juntos frutas e vegetais. Would Cain have killed Abel then? Será que Caim teria matado Abel dessa forma? No, he would not have. Não teria. They would have been united in their false worship. É por quê? Porque eles estariam unidos na sua falsa adoração. Cain wanted greater freedom to do as he desired to do. Caim queria uma maior liberdade para fazer como ele desejava. And as Cain desired greater freedom to do what he wanted to do, he did not give freedom or liberty to Abel. E ao desejar ele maior liberdade para fazer o que queria, ele não concedeu a mesma liberdade a Abel, seu irmão. Cain wanted to follow his own way, Caim queria seguir o seu próprio caminho, but did not want to allow his brother to worship according to God's way. mas não queria permitir que seu irmão adorasse de acordo com os métodos de Deus. And this is a picture of the devil's government that began in heaven. Esse é um quadro do governo do diabo que começou no céu. In heaven, the devil promised the angels greater freedom. No céu, ele prometeu aos anjos uma maior liberdade. But then, from angels, they became demons. Mas então, de anjos, eles se tornaram demônios. The devil promised Eve greater freedom in Eden. O diabo prometeu a Eva maior liberdade no Éden. And sin wrecked the earth. E o pecado arruinou a terra. He promised greater freedom to Cain. Ele prometeu maior liberdade a Caim. And Cain forced his way of worship upon his brother. E Caim forçou o seu método de adoração em Abel. The devil desires us to think that he gives liberty, but in reality, his government always leads to force. O diabo quer que pensemos que ele está oferecendo maior liberdade, mas sempre o seu governo sempre leva à força. Great Controversy 591. O Grande Conflito, página 591. God never forces the will or the conscience. Deus nunca força a vontade ou a consciência, But Satan's constant resort mas os esforços constantes de Satanás to gain control of those whom he cannot otherwise seduce
ganhar controle sobre aqueles os quais ele não pode de outra forma seduzir, is compulsion by cruelty. é uma compulsão por meio da crueldade. Through fear or force, he endeavors to rule the conscience and secure homage to himself. Através do medo e da força, ele quer reinar sobre a consciência e ter a honra para ele mesmo. Another statement, force is the last resort of every false religion. Numa outra declaração diz que a força é o último recurso de toda falsa religião. The devil tries to deceive. O diabo tenta enganar. If deceiving doesn't work, he tries to allure. Então, se o engano não funciona, ele tenta iludir, And if seduzir. nothing else works, he resorts to force. E se nenhum desses funciona, ele usa o último recurso, que é a força. And every false religion, every religion that is based upon the government of the dragon will in the end be a religion of force. E toda religião falsa que é baseada no governo do dragão irá no final basear o seu governo na força. But there's another government. Mas há um outro governo, There's the government of heaven. ao governo dos céus. Now the devil promises liberty, O diabo promete liberdade. but does God give liberty? Será que Deus dá liberdade? Did God give the angels the freedom to choose in heaven? Será que Deus concedeu aos anjos o direito de escolher no céu? If you have a choice, do you have liberty? Se você tem uma escolha, você tem liberdade? God gave Adam and Eve a choice in the Garden of Eden. Deus deu a Adão e Eva uma escolha no Jardim do Éden. Sometimes people ask, why did God put that tree in there anyway? Às vezes as pessoas perguntam por que Deus colocou aquela árvore no jardim. People say, he knew what was going to happen. Why did he put that there? As pessoas dizem, ele sabia o que iria acontecer, por que ele colocou a árvore ali? If God had not put the tree there, he would not have granted freedom or choice. Se Deus não tivesse colocado a árvore ali, ele não estaria então concedendo a liberdade de escolha. Throughout the Bible, we find appeals from God to choose. Ao longo da Bíblia nós lemos sobre apelos de Deus para escolhermos. We find Joshua saying in Joshua 24:15, Nós vemos Josué falando em Josué 24:15, choose this day whom you will serve. escolha hoje a quem servireis. We find Elijah saying upon Mount Carmel, Nós vemos Elias falando no Monte Carmel. if Baal is God, follow him, but if God is God, follow him. Se Baal é Deus, sigam-no, mas se Deus é Deus, então sigam-no. God appeals to choose. Deus apela para escolhermos. And we see that Jesus does the same thing. E nós vemos que Jesus faz o mesmo. Notice John chapter 6, Se formos a João, no capítulo 6, verse 67, no versículo 67, verse 66 and 67. versos 66 e 67, From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Then said Jesus unto the 12, Então disse Jesus aos 12, will ye also go away? quereis vós também retirar-vos? Was Jesus giving his disciples a choice? Será que Jesus estava dando uma escolha aos seus discípulos? They had a choice. Eles tiveram uma The escolha. government of God gives choice. O governo de Deus dá a possibilidade de escolha. The gospel never employs force. O evangelho nunca impõe a força. Jesus said, you shall know the truth, and the truth will make you free. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
God's government is a government of choice and freedom. O governo de Deus é um governo que possibilita a escolha e a liberdade. The devil's government is a government of promising liberty, but resulting in compulsion. O governo de Satanás é um governo que promete a liberdade, mas no fim há só compulsão. And in its most elementary stage or elementary principle, this could be considered the great controversy in a nutshell. E se formos criar um princípio básico do grande conflito, esse pode ser, resumindo tudo. The devil is attempting to prove that God does not give liberty. O diabo está tentando provar que Deus não concede liberdade. The devil is offering another version of liberty. O diabo promete outra versão de liberdade. And God is seeking to demonstrate in his people true liberty. E Deus quer demonstrar pelo seu povo a verdadeira liberdade. There's two governments. Há dois governos. These governments both have their origins in heaven. E ambos os governos têm a sua origem no céu. And these two governments are going to be the two opposing governments in the final conflict of this earth as well. E esses dois governos também serão os dois que estarão opostos um ao outro no final dos dias dessa terra. And I want to look at what the ancient governments were like. E eu quero analisar como eram os governos antigos. In order to understand what the devil is seeking to bring this world back to. Para compreendermos aonde Satanás quer trazer esse mundo. It doesn't matter where you look around the world. Não importa aonde você olha ao redor do mundo. Every ancient government was united by worship. Todo o governo antigo era unido pela adoração. Here in North and South America and Central America, na América do Norte, Sul e na Central, the Indian tribes were united around some form of worship. As tribos indígenas eram unidas sob uma forma de adoração. Egypt, Babylon, Rome, it doesn't matter where you go, anciently governments were always united by a sacrament or a sacral society. Egito, Babilônia, Roma, não importa qual seja a sociedade, sempre foram unidas por uma forma de governo sacro. Now, variety was allowed. A variedade era permitida. Difference was allowed. As diferenças eram permitidas. But there was always a public worship that held the society, as it were, together. Mas sempre havia uma forma pública de adoração que que mantinha unida a sociedade. Many times, each house had their own God. Muitas vezes, cada casa tinha o seu próprio Deus. And the forest and the groves and the fields had their own gods. E as florestas e as cavernas e os campos tinham os seus próprios deuses. When I was in India several years ago, quando eu estive na Índia há vários anos atrás, I was amazed to see everything that was worshipped. Fiquei surpreendido ao ver quantas coisas eram adoradas. We were driving by and there was a field. Estávamos dirigindo e havia um campo. And there was a mound of dirt that they had made in the shape of a man. E havia uma pilha de sujeira que eles haviam feito na forma de um homem. And they had sprinkled it with paprika and other spices. E sobre ela eles despejavam um pouco de páprica e outras pimentas. And they were worshiping this mound of dirt. E eles estavam adorando esse monte de sujeira. One of our friends there, e um dos nossos amigos lá, he was in one of the homes visiting. Estava em uma das casas visitando. And there was a mouse that ran by. E um rato passou correndo. And he was a Christian. He took off his shoe in order to try to hit the mouse. E como ele era cristão, então ele tira o sapato e quer acertar o rato.
And the family said, "No, don't do that." E a família falou, não, não faz isso. That is what the god Kali rides on. Ele é onde o deus Kali monta naquele rato. And so they weren't allowed to touch the mouse. Então eles não podiam encostar no rato. All different gods are worshipped individually. Então todos esses diferentes deuses adorados individualmente. But a sacral society is united by a public worship. Mas uma sociedade sacra então é unida por adoração pública. Differences are allowed. Diferenças são permitidas. But the public worship is united. Mas a adoração pública é unida. And there's several points that we could find about sacral societies. E há vários pontos que nós podemos encontrar sobre uma sociedade sacra. But let's go to Exodus 12. Mas vamos a Êxodo 12. We find in Exodus that Egypt was a sacral society. Nós vemos em Êxodo capítulo 12 que o Egito era uma sociedade sacra. And as the nation of Israel began to grow, and this group of slaves became a larger threat to Egypt. E conforme crescia o povo israelita e esses escravos passaram a ser uma ameaça maior aos egípcios, You now had a large group that were not uniting in the public worship. tínhamos agora um grupo cada vez maior que não estavam se unindo na adoração pública. And this was a threat to the unity of society. E isso era uma ameaça à união da sociedade. And so they were treated as slaves. Portanto, eles eram tratados como escravos. But when we look at the plagues are a showdown between two different forms of government. Mas quando nós analisamos as pragas são uma demonstração de dois tipos diferentes de governo. There was the government, the sacral society of Egypt that was united around the public worship of their gods. Havia um governo, a sociedade sacra do Egito, que era unida nessa adoração pública de seus deuses. And there were the Hebrews that refused to participate in the public worship of Egypt. E havia os hebreus que se recusavam a participar da pública adoração do Egito. We read in Exodus 12, verse 12. E nós lemos em Êxodo 12:12, The Lord says, "For I will pass through the land of Egypt this night, que diz: "Eu passarei pela terra do Egito esta noite", diz o Senhor, and will smite all the firstborn of the land in the land of Egypt, E both fe- man and beast. "e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. And against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord." E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. God said that he was going to execute judgment on the gods of Egypt. Deus disse que executaria o seu juízo sobre os deuses do Egito. The Nile was turned into blood. O rio Nilo se tornou em sangue. They worshipped the Nile. Eles adoravam o Nilo. The frogs became a pestilence. Os sapos se tornaram uma pestilência, They worshipped the frogs. pois adoravam aos sapos. The flies, all of these things were gods. As moscas, todas essas coisas eram deuses. And different people had their favorite deities that they worshipped. E diferentes pessoas tinham seus deuses favoritos que eles adoravam. But there was one uniting public form of worship. Mas havia uma forma pública unida de adoração. That was Pharaoh, Isso era Faraó, the representative of the sun god. o representante do Deus Sol. And when God came through and smote all of the firstborn, E quando Deus veio e matou os primogênitos, it was not just the worst plague, não foi somente a pior das pragas, but it was also striking the public form of worship because Pharaoh's firstborn son was in line to be the public worship as well.
Era a pior praga, então, porque o primogênito de Faraó também seria aquele, o representante dessa adoração pública. Ancient societies allowed lots of differences. As sociedades antigas permitiam muitas You diferenças. could worship the Nile, Poderiam adorar ao Nilo, or the frogs, ou os or the sapos, snakes, as or the cobras, flies. ou as moscas. But there was always a predominant public worship. Mas sempre havia uma forma pública predominante de adoração. And you have the same thing in the Philistines. E nós temos a mesma coisa com os filisteus. And you have the same thing in Babylon. E a mesma coisa na Babilônia. In Babylon, Na Babilônia, one historian um historiador tabulated 36,000 different gods that were worshipped in Babylon. colocou em tabela 36 mil diferentes deuses que eram adorados. That's a lot. That's a lot of difference. É muita diferença, A lot of variety. muita variedade. But when it came to the public worship, Mas quando dizia respeito à adoração pública, could all of them bow down and worship that golden image? todos eles, será que eles se dobraram para adorar aquela imagem de ouro? All except those that were following the God of heaven. Poderiam todos, exceto aqueles que seguiam Deus do céu. There were 36,000 other gods. Havia 36 mil outros deuses. But in the public worship, they were united. Mas na adoração pública todos estavam unidos. And in sacral societies, this is the predominant feature that you find. E nas sociedades sacras essa é a característica principal que encontramos. They don't have a particular body of doctrine. Eles não possuem um corpo doutrinário em particular. There's not, that's our first point. Second point with it is that they do not have a mission to those that are inside or to those that are out. E então, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é que eles não têm uma missão para aqueles que estão tanto fora quanto dentro. But what is important, and this is a third point of sacral societies, is that they're united by the sacrament or the public worship. Mas o terceiro ponto, que é o principal, é que eles estão unidos por esse sacramento, ou por essa adoração pública. There was an absence of private devotions, private worship. Há uma ausência de adoração privada ou individual. And there was no discernible difference of lifestyles. E não há nenhuma diferença notável em estilos de vida. And early Christianity had to deal with these sacral societies. O cristianismo, no seu início, tinha que lidar com essas sociedades sacras. Go to Acts chapter 19. Vamos a Atos, no capítulo 19. Acts 19, Atos 19, 34 and 35. 34 e 35. But when they knew that he was a Jew, all with one voice, about the space of 2 hours, cried out, "Great is Diana of the Ephesians." Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas, "Grande é Diana dos Efésios." And when the town clerk had appeased the people, he said, Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Ye men of Ephesus, what man is there that knoweth not how the city of the Ephesians is a worshipper of the great goddess Diana? Homens Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana? And of the image which fell down from Jupiter. E da imagem que desceu de Júpiter. Now think of this. Agora pensem nisso. For 2 hours they're crying, "Great is Diana of the Ephesians." Por 2 horas eles clamam, "Grande é a Diana dos Efésios." Is that a long time to be shouting? Será que isso é tempo para ficar gritando, clamando? You would think that they would be hoarse after that. Será que eles ficavam roucos depois disso?
But what was the threat? Mas qual era a ameaça? The threat was that they were not going to be united by the public worship. A ameaça a isso era que, dessa forma, com o judeu, eles não continuariam unificados pela adoração pública. And in early Christianity, this was the major reason for persecution. E no início da era cristã, essa era a razão principal da perseguição. An earthquake, a famine, any natural disaster. Vamos supor que houvesse um desastre natural, um terremoto, algo assim. The way that they would think was that the gods were unhappy with them. Eles pensavam que os deuses não estariam felizes com eles, insatisfeitos. And the reason the gods must have been unhappy was because there were some that were not uniting in worshiping them. E a razão pela qual eles pensaram que Deus não estava satisfeito com eles é que havia alguns que não estavam unidos na adoração And so they pública. would bring the city together. Portanto, eles reuniam a cidade And all were commanded to worship. e todos eram forçados a adorar. Could Christians do that? Será que os cristãos podiam fazer isso? Not conscientiously, could they? Não de forma consciente, podiam? Now, those that worshipped other gods, could they worship publicly? Agora, os outros que adoravam outros deuses, será que eles iriam se unir a essa adoração pública? Worship the chief god of the city? Para adorar o Deus principal daquela cidade? It was no problem. Não era problema para It eles. wasn't necessarily what you believed, it was what you were not willing to unite in doing with the city, worshiping together. A questão não era nem tanto no que você crê, mas naquilo que você não estaria disposto a se unir na adoração pública da cidade. When Christianity began to be a major influence in the Roman Empire, E quando o cristianismo passou a ser uma grande influência no Império Romano, the devil sought to bring about a united worshiping society again. o diabo tentou trazer à tona uma nova sociedade unida na adoração. Through Constantine, he tried to unite the empire again around public worship. Constantino, através dele, que ele tentou unir a sociedade de novo pela adoração pública. And how did Constantine do that? E como Constantino fez isso? Through the Sunday law. Através da lei dominical. Through the Sunday law, he was seeking to unite Christians and pagans in worshiping together as a united worship society again. Através da lei dominical, ele buscou unir tanto cristãos quanto pagãos na mesma adoração pública, mais uma vez. And throughout the Dark Ages, you had a united sacral society again. E ao longo da Idade Escura, nós temos mais uma vez uma unida sociedade sacra. Now, starting with the Reformation, that united society began to be broken up. Agora, com o início da Reforma, essa sociedade unida passou a ser quebrada. Until we have a very fragmented society today. Ao ponto que hoje nós temos uma sociedade muito fragmentada. You have those that don't worship any god. Temos aqueles que não adoram a nenhum Deus. You have those that worship Eastern gods. Temos aqueles que adoram os deuses orientais. You have the thousands of different Christian understandings. Temos milhares de diferentes entendimentos do cristianismo. But the devil, through ancient history, always brought about a society united around the public worship while allowing for individual differences. Mas nós vemos que ao longo da história, Satanás sempre teve uma sociedade unida na adoração pública, enquanto mesmo assim permitindo certos tipos de adoração individual. Now, according to prophecy, agora, de acordo com a profecia, is that the way that we are headed again? Será que essa é a forma que as coisas vão acabar mais uma vez? Yes, no. Sim ou não? Sim. Revelation 17, verse 13. Apocalipse 17, verso 13.
I want to go through those 5 points I gave you of a sacral society, and I want you to think about them today. Eu quero que vocês revisem esses 5 pontos e pensem no que acontece na sociedade sacra hoje. These are 5 points brought out from historical sacral societies. Esses são 5 pontos da sociedade sacra na história que analisamos. And I don't think I need to comment. I think I'm just going to read through them and let you think if there's an application today. E eu acho que nem precisamos comentar, mas eu vou simplesmente ler esses pontos e vocês vão ver se há alguma aplicação para eles hoje. No specific body of doctrine that is held very tightly. Não há um corpo específico doutrinário que é estrito. A lack of a mission to those inside the group or outside. Uma falta de missão para aqueles tanto fora quanto dentro desse grupo. United by a public worship while there are many differences. Unidos por uma forma pública de adoração, embora haja várias diferenças. An absence of the emphasizing of private personal devotions. Uma falta de ênfase na devoção privada, individual. And a lack of a diversity of lifestyle among various sectors. E uma falta de diversidade em estilos de vida entre os vários setores. Revelation 17:12 and 13. Apocalipse 17, 12 e 13. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings, E os 10 chifres que viste são 10 reis, which have received no kingdom as yet, que ainda não receberam o reino, but receive power as kings 1 hour with the beast. mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. These have one mind, Estes têm um mesmo intento and shall give their power and strength unto the beast. e entregarão seu poder e autoridade à besta. Different powers, Diferentes poderes, one mind, uma mente, giving their power and their strength to this false form of worship. dando seu poder e força a essa falsa forma de adoração. The devil is seeking to set up a earthly sacral society. O diabo quer estabelecer uma sociedade sacra na terra. A society that promises liberty but results inevitably in force. Uma sociedade que promete liberdade, mas inevitavelmente resulta na força. But there are 2 governments that began in heaven. Mas há 2 governos que se iniciaram no céu. One was the devil's government of rebellion, Um era o governo de Satanás, de rebelião. but God is seeking to develop his true form of government as well. Mas Deus também quer desenvolver a sua forma de governo. God is seeking to set up a divine theocracy. Deus quer estabelecer uma teocracia divina. Now, what is a theocracy? O que é uma teocracia? Judges chapter 8, verse 23. Juízes, capítulo 8, verso 23. A theocracy is different from a sacral society. Uma teocracia é diferente de uma sociedade sacra. And Gideon said unto them, I will not rule over you, neither shall my son rule over you. Porém, Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. The Lord shall rule over you. O Senhor sobre vós dominará. In a theocracy, who is the king? Em uma teocracia, quem é o rei? God is the king. Deus é o rei. Now, in the earthly theocracy of the nation of Israel, Agora, na teocracia da terra, da nação de Israel, did Moses make the rules? foi Moisés quem fez as leis? Who made the rules? Quem fez as leis? God made the rules. Deus fez as leis. Moses simply taught and enforced the rules. Moisés simplesmente as emitiu e ensinou. Moses simply administrated the government of God.
Moisés simplesmente administrou o governo de Deus. And something else that was interesting, the way God set up the earthly theocracy. E há algo mais também interessante acerca de como Deus estabeleceu essa teocracia terrestre. When you read, who sounds like the more spiritual person, Moses or Aaron? Quando nós, ao lermos, quem parece ser a pessoa mais espiritual, Moisés ou Arão? Moses, doesn't he? Moisés, não é? But who was the high priest? Mas quem era o sumo sacerdote? Aaron. Why did God choose Aaron to be high priest? E por que Deus escolheu Arão para ser o sumo sacerdote? Okay. He was the spokesman Sim, ele era with o Moses. orador de Moisés. But around the golden calf, he didn't have the courage. Mas, e no caso do bezerro de ouro, ele não teve a coragem. He was weak. Era fraco. Now, I'm not trying to disparage Aaron. Okay? Eu não estou querendo falar mal de Arão. I believe that Aaron will be saved. Eu creio que Arão será salvo, estará no céu. Because although Aaron made many serious mistakes that we find that he also had a repentant attitude. Nós vemos que, embora Arão cometeu vários erros muito graves, ele também teve uma atitude de arrependimento. Could God have had Moses be the high priest? Será que Deus poderia ter Moisés como sumo sacerdote? He could have, but he didn't. Poderia, mas ele não fez assim. God, at the very beginning of the theocracy, put a difference between the high priest, the head spiritual officer, and the head administrative officer. Porque Deus, bem no início da teocracia, ele fez uma distinção entre o cabeça espiritual do povo e o cabeça administrativo do povo. God was showing that his government operated on a different principle. Deus estava mostrando que o seu governo operava em um princípio diferente. Do you remember when Saul was ready to go to battle? Vocês se lembram de quando Saul estava pronto a sair à batalha? And Samuel said, I will come in 7 days. E Samuel falou, eu virei em 7 dias. And 2 days went by. 2 dias passaram. 3, 4 days went by. 3, 4 passaram. 5, 6 days went by. 5, 6. And every day that went by, Saul's army got smaller and smaller. E a cada dia que passava, o exército de Saul diminuía. Finally, what did Saul do? E finalmente o que fez Saul? He offered the sacrifice, didn't he? Ofereceu sacrifício, não foi? And Samuel came and said, your kingdom will be taken from you. E Samuel veio e disse que o reino seria tirado dele. Saul had thought it permissible to unite these two offices into one. Saul achou que era admissível unir essas duas partes em uma. That was what all of the nations around were. E dessa forma era como eram todas as outras nações ao redor de Israel. But the theocracy was to be different. Mas na teocracia isso devia ser diferente. The theocracy was to be a rule solely by God. A teocracia deveria ser governada apenas por Deus. And even in the earthly theocracy, there was a distinction between the church, if you will, and the state. E mesmo na teocracia havia uma distinção, se podemos assim dizer, sobre acerca da igreja e Estado. Do we have a earthly theocracy today? Será que temos uma teocracia terrestre hoje? Let's go to Ezekiel chapter 21. Vamos a Ezequiel capítulo 21. Verses 26 and 27. Versículos 26 e 27. Now I mentioned that God is trying to set up a divine theocracy. Agora, eu mencionei que Deus quer estabelecer uma teocracia divina. But that is different from an earthly theocracy.
Mas isso é diferente de uma teocracia terrena. The arguments that were used to promote a Sunday law in the 1880s Os argumentos que foram usados para estabelecer uma lei dominical na década de 1880 were arguments based upon an earthly theocracy. foram argumentos baseados em uma teocracia terrena. God has made it clear Deus deixou claro that he has taken away the earthly theocracy. que ele removeu a teocracia terrena. Ezekiel 21, Ezequiel 21, 26 and 27. 26 e 27. 25 through 27. Desculpem, 25 a 27. And thou profane wicked prince of Israel, E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, whose day is come when iniquity shall have an end. cujo dia virá no tempo da extrema iniquidade, Thus saith the Lord God, remove the diadem, assim diz o Senhor Deus, tira o diadema and take off the crown. e remove a coroa. This shall not be the same. Esta não será a mesma. Exalt him that is low, and abase him that is high. Exalta o humilde e humilha ao soberbo. I will overturn it. Ao revés, ao revés, ao revés. And it shall be no more until he come whose right it is. Porei aquela coroa e ela não mais será até que venha aquele a quem pertence de direito. And I will give it him. E a ele a darei. Now, here God is speaking to the prince of Israel. Portanto, aqui Deus está falando ao príncipe de Israel. And he says, remove the crown. E ele diz, remove a coroa. When you remove a crown, what are you doing? Quando você está removendo a coroa, o que você está fazendo? You're taking away the kingship, aren't you? Você está tirando o poder de rei, não está? Who took away the kingship of Israel? Quem tirou esse poder de Israel? Okay, God did. What earthly power did God use to do it? Deus, e que poder terreno Deus usou para fazer isso? Babylon. Babilônia. And then in verse 27, we find God says, I will overturn. E então no versículo 27 nós lemos ao revés, ao revés, ao revés, porém aquela coroa. Babylon was overturned and Medo-Persia came to power. Babilônia foi destruída e a Medo-Pérsia passou a reinar. Medo-Persia was overturned and Greece came to power. Então Medo-Pérsia foi destruída e a Grécia passa a reinar. Greece was overturned and Rome came to power. Grécia destruída e Roma During entra em any of poder. that time, was there a prince, a king in Israel or Judah? E durante aquele tempo havia príncipe ou rei em Israel e Judá? No. It was No. taken. The No, crown foi- was taken away from Israel. Foi removido, a coroa foi removida de Israel. The earthly theocracy began to be removed. A teocracia terrena começou a ser removida. And he overturned. E esse ao revés e ao revés. Until he come whose right it is. Até que viesse aquele a quem pertence o direito. Whose right is it to rule? É o direito de quem reinar? Jesus. Jesus. The crown was taken off of Israel. A coroa foi tirada de Israel. The earthly theocracy ended, as it were, A teocracia terrena terminou assim. and was never to be established until he come whose right it is. E nunca mais deveria ser estabelecida até que viesse aquele a quem pertence o poder. And what power was ruling when Jesus came? E que poder reinava quando veio Jesus? Rome. Roma. The overturn. Sim, isso é o que diz ao revés e ao revés. And when Jesus came, did he institute an earthly theocracy here? E quando Jesus veio, será que ele instituiu uma teocracia terrena aqui? No, he did not. Não, ele não instituiu. John chapter 18, João capítulo 18, verse 36.
Versículo 36. Is Jesus a king? Jesus, é ele rei? Yes. Sim. Jesus is a king. Jesus é um rei. Is it his right to rule? Será que é o direito dele reinar? Yes, it is. É o direito dele. But Jesus did not institute an earthly theocracy when he came. Mas Jesus não instituiu uma teocracia terrena quando ele veio, Because that was taken away. porque isso foi removido. Notice what Jesus said in John 8:36. E percebam que Jesus diz em João 18:36. Jesus answered, Jesus respondeu: My kingdom is not of this world. o meu reino não é deste mundo. If my kingdom were of this world, then would my servants fight. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, That I should not be delivered to the Jews. para que eu não fosse entregue aos judeus. But now is my kingdom not from hence. Mas agora o meu reino não é daqui. Did Jesus say he was a king? Jesus falou que ele era rei? Yes. Sim. Does he have a kingdom? Tem ele um reino? Yes. Tem. Is it a kingdom of this world? Ele é um reino dessa terra? Not right now. Não agora. Jesus instituted a heavenly theocracy. Jesus instituiu uma teocracia celestial. And when this heavenly theocracy is completed, E quando essa teocracia celestial for concluída, the devil's government will be destroyed and an earthly theocracy in a new earth will be set up. o governo do diabo será destruído e uma nova teocracia na nova terra será instituída. We are to be under a theocracy today. Nós devemos estar sob uma teocracia hoje, But not an earthly theocracy. mas não uma teocracia terrena. We are under a heavenly theocracy. Nós estamos sob uma teocracia celestial. Let me read some statements. Deixe-me ler algumas declarações. When you joined the Church of God, Quando você se uniu à Igreja de Deus, you placed yourself under the laws and principles of a higher world. você se coloca sob as leis e princípios de um mundo mais elevado. You took your place in the divine theocracy. Você se colocou sob a teocracia divina, Under an authority higher than any earthly authority. sob uma autoridade mais alta do que qualquer autoridade terrena. When we join the Church of God, we are to place ourselves under a divine theocracy. Então, quando nós nos unimos à Igreja de Deus, devemos nos colocar sob a teocracia divina. She says we are to work for the spiritual recovery of mankind to God. Ela diz, nós devemos trabalhar em prol da restauração espiritual da raça humana, To bring them under His theocracy. para trazê-los sob a sua teocracia. Publishing Ministry 152. Publishing Ministry, traduzindo Ministério das Publicações, Stop where you are. 152. Pare onde você está. You cannot retrieve your past record by seeking to reconstruct, reorganize, and consolidate other institutions. Você não pode mudar o seu recorde passado tentando reconstruir, reorganizar e consolidar outras instituições With the institutions so defective in Battle Creek, com as instituições tão defeituosas de Battle Creek. I cry to you in the name of the Lord, no, no. Eu clamo a ti no nome do Senhor, não, não. Leave the Pacific Press under God's theocracy. Deixem a Pacific Press, que era a gráfica, sob a teocracia de Deus And humble your hearts before God before it is everlastingly too late. e humilhem-se diante de Deus antes que seja eternamente tarde demais.
What does it mean to be under a divine theocracy? O que significa estar sob uma teocracia divina? We are to be a part of God's government, God's divine theocracy. Nós temos que ser parte, estar sob a teocracia de Deus, a teocracia divina. Too often today we want to be under a heavenly democracy. Muito frequentemente hoje nós queremos estar sob uma democracia celestial, Where we make our own heavenly rules. onde nós criamos as nossas próprias regras celestiais, Where the majority in the church or the majority rules. onde a maioria na igreja é que governa, é quem domina. But God says we are to be under a divine theocracy. Mas Deus diz que nós devemos estar sob uma teocracia divina. If we are under a heavenly theocracy, E se estivermos sob a teocracia divina, God is our king. Deus é o nosso rei. Do you decide that you're not going to do what an earthly king tells you to do? Você decide agora não fazer aquilo que um rei terrestre iria fazer? If you are one of his subjects, Se você fosse sujeito a esse rei, do you do what the king says? você faz o que o rei diz? Humanly speaking, from a human perspective I'm talking De about. uma perspectiva humana estou falando. Yeah. Sim. If you don't do what the earthly king says, Se você não faz o que o rei terreno fala, you might lose your head, right? você pode perder a sua cabeça, não é? If we're under a divine theocracy, God is our king. Se nós estamos sob uma teocracia divina e Deus é o nosso rei, Are we to be fully obedient to what our king says? será que nós devemos ser completamente obedientes ao que o nosso rei celestial diz? God makes the rules in our lives. Deus faz as regras na nossa vida. If we are under God's theocracy, Se nós estivermos sob a teocracia de Deus, we're not trying to figure out what is best for us. não estamos tentando a ver o que é melhor para nós. That's what Cain did. Isso é o que Caim fez. We are submitting to the rulership of God, our king. Nós estamos nos submetendo ao governo, à autoridade de Deus, nosso rei. And God is seeking to bring each of us completely under his divine theocracy. E Deus está buscando trazer a cada um de nós sob a sua teocracia divina. Are we going to be brought into that government? Vamos nós ser trazidos a esse governo divino? In the final crisis, Na crise final, there will be two governments. haverá dois governos. The majority A maioria, that unite with the devil's government in rebellion. que se une com o governo do diabo em rebelião. The majority that they have lots of differences, A maioria que tem várias diferenças, but they're united in the public form of worship mas estão unidos na forma pública de adoração, that we know from prophecy will be Sunday worship. que nós sabemos com base nas profecias que é a adoração do domingo. Atheists, Eastern religions, Catholics, Protestants, all uniting in a public bond of worship. Ateístas, religiões orientais, protestantes e católicos, todos unidos nessa forma pública de adoração. Because there's only one thing in this world that everybody can agree on. Porque há apenas uma coisa nesse mundo na qual todos podem concordar. They can all agree that they would like some rest. Todos vão concordar que eles gostariam de um descanso. And they'll all agree that it should be on Sunday. E todos vão concordar que deve ser no domingo. There will be lots of different ideas. Vai haver várias ideias diferentes. But a united public worship, a new sacral society. Mas na adoração pública, nessa nova sociedade sacra, And then there will be a small group of people mas então haverá um pequeno grupo de pessoas
that do not believe the devil's lies, que não crê nas mentiras do diabo, that believe we need to be under a divine theocracy, que creem que nós devemos estar sob uma teocracia divina, where God is our king. onde Deus é o nosso rei. And we're going to do whatever he asks us to do. E nós faremos qualquer coisa que ele nos peça. God's government never employs force. O governo de Deus nunca implica força. Those under the divine theocracy are not going to apply force. Aqueles sob a teocracia divina não vão empreender força. But like God says, they're going to say, choose which government you want to be under. Mas, como Deus diz, eles também dirão, escolha qual governo você estará sob o domínio. A new sacral society, Uma nova sociedade sacra. or the heavenly theocracy of our King of Kings and Lord of Lords. Ou a teocracia divina do nosso Rei Celestial, Deus. In order to understand liberty, Para compreendermos a liberdade, we have to place ourselves in the place where true liberty is, nós temos que nos colocar no lugar onde há a verdadeira liberdade. under the theocracy of God, Sob a teocracia de Deus. and submit to Him now, E submetermos a Ele agora. that we can stand for religious liberty when the battle really heats up. Para que nós possamos defender a liberdade religiosa quando a batalha realmente acontecer. I want to be under God's divine theocracy. Eu quero estar sob a teocracia divina de Deus. Is that where you want to be? É aí que você também quer estar? Let us kneel and pray that we may be under God's divine theocracy. Vamos então nos ajoelhar e orar para que possamos estar sob essa teocracia de Deus. Our Father in heaven, Nosso Pai que está nos céus, we thank you for the justice of your government. te agradecemos pela justiça do teu governo. We thank you for the demonstration that you want to give to the universe in our lives. Te agradecemos pela demonstração que queres dar ao universo em nossas vidas. We pray that we may acknowledge you not only as our Savior, but as our King of Kings and Lord of Lords. Oramos para que nós possamos te reconhecer, Senhor, não somente como nosso Salvador, mas como nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Help us to be submitted to every detail that you instruct us. Ajuda-nos a submetermos-nos a todos os detalhes e tudo que tu nos instruis. May we each one take our place under your divine theocracy. Que cada um de nós possa ter o seu lugar sob a tua teocracia divina. That we may stand boldly in defense of true liberty in this final conflict. Que nós possamos defender firmemente a verdadeira liberdade no conflito final. For it's in our Savior's name that we pray. Pois é o que pedimos em nome do nosso Salvador. Amen. Amém.